Bom dia, senhores. Eu deveria ter aproveitado para mandar aqueles GIFs que você gosta, do tipo bom dia. Eu tô te vendo aqui ao telefone, tô vendo a bandeira de Mauá atrás. Não, tudo bem, tá tudo certo. É que eu só vou colocar a gente na tela, eu também não tô na tela. Quando der, quando der a hora certinha, porque aí a gente já sobe para o vamos ver, porque eu subi 20 e poucos minutos antes, porque eu queria fazer um teste. Primeiro teste do cronômetro. O segundo, e se eu colocar a gente lá na tela agora, tudo que a gente falar já aparece para as pessoas. Eu queria fazer o teste do cronômetro, eu queria ver um outro teste aqui. Então eu subi antes só por conta disso daí. Pelo seguinte, talvez valha a pena subir antes e avisar para as pessoas que vão começar que elas têm tempo de se ajeitar, do que a gente deixar para subir na hora, e aí a hora que a pessoa se ajeita, a gente já está falando, percebe? Entendi. Perfeito, tudo bem. Tá, mas de boa, acho que está tudo... Então, daqui a 4 minutos a gente Isso, acho que está tudo certo, acho, vamos ver. Nessa parte eu faltei no ensaio. Bem, José, Oi. as instituições estão falando normalmente. Boa, 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 perfeito, cara. Eu gosto de gente inteligente por conta disso daí. Aonde já saiu uma dessa 8h30 da manhã? Não, beleza, eu acho que vou tentar usar o fone.
Bom dia, senhores. Bom dia, José. Bom dia, André. Bom dia, Demetrios. Bom dia, Zé. Então tá, joia. Senhores, mais uma vez, muita satisfação em tê-los aqui pela manhã. E agradeço mais uma vez a parceria. O tema de hoje é Pandemia Parte 2. A nossa perspectiva hoje é uma perspectiva um pouco mais histórica da situação, retratando algumas pandemias ou algumas grandes epidemias da história. Querem fazer suas considerações iniciais, senhores? Eu queria dar bom dia para a escola também, para o Imagine, quem estiver nos assistindo. Tá? Hoje eu fiz a apresentação, não está muito boa como a do Demetrios, né? Não, tá ótima. Também... Pode falar. André. Não, pode ir você primeiro, perdão. Não, e explicar que, como o Zé disse, fazer uma perspectiva mais histórica hoje, mas também trazendo a ciência com as questões do contágio, do vírus e bactérias, das formas de transmissão e também tecnológicas, né, para tratar tudo isso. Perfeito. Também queria desejar um ótimo dia a todos que possam estar nos vendo aqui e também dizer que, com muito prazer, né, eu venho dar uma contribuição mais uma vez a esse belo projeto, falar um pouco das questões da ciência, né, referente a essas pandemias todas, o que causou. A gente vai estar vendo ao longo da nossa live de hoje que algumas coisas que já foram muito perigosas, que já foram causa de morte de muitas pessoas, hoje ela tem uma perspectiva e uma possibilidade de ser tratada muito mais facilmente, né? Sim. Perfeito. Você quer começar, André, com a exposição? Quer tocar dessa forma? Alguma predileção anterior? Não, vou começar e já qualquer dúvida ou qualquer acréscimo, vocês também podem me chamar aqui para acrescentar. Perfeito. Tá, então, só queria... Vou compartilhar aqui. Não, eu queria acrescentar que a intenção não foi desenvolver todos os surtos, epidemias e pandemias que aconteceram na história, né? Mas elencar alguns e tratar de dois mais específicos, que foi a peste bubônica do século XIV e a gripe espanhola do início do século XX. Tá? Vou compartilhar aqui. Legal. Só me lembro, né? A gente ensaia tudo direitinho, né? Mas na hora bate um desespero, né? A gente não acha o botãozinho certo. Achei agora. Tô aguardando aparecer aqui pra gente. Assim que aparecer, a gente sobe aí na tela. Contigo, meu querido. Foi. Deixa eu tirar que tem muita tela aberta aqui. Vou abrir. Tá aparecendo aí? Tá sim. Começou a aparecer. Só colocar no modo de apresentação e estaremos lá. Isso. Bom, então o tema eu coloquei no título uma pergunta, pandemias, né? Já que vou tratar de vários assuntos aqui, vários casos, e que não necessariamente foi uma pandemia, como a gente viu na aula anterior, né? Uma epidemia ou uma endemia. Bom, até porque também tem um aspecto importante que esses fatos que você está trazendo, eles são anteriores à existência da OMS, né? Da Organização Mundial de Saúde. E hoje, oficialmente, quem decreta, ou se não, quem define os eventos como de pandemia é a OMS, né? A organização tem, como é que pode dizer, né? A questões de protocolo dessa ocasião, né? Mas lembrando também que é uma agência somente, né? Que é governada, digamos assim, pelos seus Estados-membros. Né? Sim, perfeito. Bom, valeu, mãe. Chegou meu cafezinho aqui, quentinho. Opa, aqui eu já tô com o meu aqui. Então aqui como eu falei que eu não queria ser muito extenso, né? Tem casos assim na pré-história de possibilidade de um
surto, uma epidemia, dizimar uma civilização, um grupo, mas estudos principalmente pelas ossadas, né? Então não tem muitos estudos efetivamente buscando se foi realmente o vírus ou bactérias, ou se foi um outro grupo que dizimou. Tem exemplos até na Bíblia também, né? De Cristo, de coisas de surtos, etc. Mas peguei aqui antes de Cristo ainda, ó, no período 428 antes de Cristo, antes da Era Comum, em Atenas, na Grécia, a gente chama de Grécia Antiga. Podemos identificar esse fato com a fonte de Tucídides, né, no livro da História da Guerra do Peloponeso. Ele cita esse fato, essa peste, e a doença não é identificada, né? Pelos relatos parece que é uma peste bubônica, mas não há certeza absoluta. Agora, já na nossa Era Comum, depois de Cristo, a peste Justiniana. Coitado do imperador, né, que levou o nome da peste. Foi no Império Bizantino, espalhou-se pelos países asiáticos e europeus. E a principal fonte que temos para esse relato é o relato de Procópio, então, que era um arquivista do Império Bizantino. E essa parece que tem uma certeza que foi a peste bubônica já. Tá? Aí o Demetrio quiser falar um pouquinho, ó, bacilo, Isso, eu quero fazer algumas considerações aqui. Peste de Atenas, pelo que eu li aqui, pelo que a gente conseguiu ver, ela, assim, é doença não identificada. Eu li alguns sites ontem, alguns artigos que diz que essa doença era a febre tifoide. E ela é causada por uma bactéria que hoje é relativamente simples de ser combatido, que é a salmonela. Então, algumas coisas assim evitariam muito simplesmente esse contágio, como, por exemplo, tem duas formas de contaminação por essa bactéria. Uma é o contato direto, contato pelas mãos, por exemplo. E a outra é a ingestão de água ou alimentos contaminados, né, com fezes ou urinas. Então, mostra que é uma doença causada pela falta do saneamento básico e a falta pela higiene. Então, é algo muito simples hoje em dia de ser combatido, né? É óbvio que a gente tem que levar em consideração e ter sempre essa ideia do contexto geral. Hoje, nós temos noção, nós temos consciência dessas práticas, né? Mas nem sempre foi dessa maneira. Então, a gente pode resumir, basicamente, a peste de Atenas como sendo um agente causador, uma bactéria, e os possíveis tratamentos, que eu vou repetir muito aqui hoje, é o uso dos antibióticos. Não, Já sobre a peste Justiniano, eu fiz algumas observações aqui. Novamente, como está muito bem falado aqui, ela é causada por um bacilo, o Yersinia pestis, né? Só pelo nome dele já dá para a gente ter uma ideia do que se trata. Bacilo, toda vez que a gente usa esse termo, eu estou me referindo a um tipo de bactéria na forma de bastão. Daí vem esse nome, né? Bacilo. E ela é causada, ela é transmitida por meio de por meio zoonótico. O que isso quer dizer? Que é transmitida via um animal para um ser humano. E nesse caso aqui, é pela mordida da pulga que vive em ratos. Como os nossos amigos já falaram aqui, o foco vai ser a peste negra, né? E a gente vai ver que essa é uma das primeiras formas de peste, né? É uma das primeiras formas que o ser humano se deparou com isso. Então, a gente tem como métodos de tratamento o uso dos antibióticos também, só que levando em consideração novamente o fato de, na época, não existir
esses medicamentos, eles não tinham sido descobertos pelo ser humano ainda. E como medidas de prevenção, eu volto ao fato da questão de higiene e a não convivência com animais roedores, como ratos, que eles eram o agente, né, esse vetor de contaminação. Então, só para pôr essas considerações aqui. Tem uma ponderação que apareceu na sua fala anterior, Demetrios, e também apareceu na fala agora há pouco do André, que é a seguinte: tem uma tecnologia que nos custa como humanidade muito caro, que é a questão do saneamento básico. Perfeito. A gente está falando, por exemplo, da peste de Atenas, que é antes da era comum, e a gente já alega a questão do saneamento básico como algo fundamental. A gente olha agora o momento do Covid-19 e, mais uma vez, pouco mais de 2.000 anos, o saneamento básico continua sendo um fator decisivo. Primordial aí para a não existência dessas doenças, né? Tá me ouvindo? Estamos, alto e claro. Tem até um aluno seu que passou por aqui, André. Vou colocar o comentário dele aí na tela. Passou? Não tô vendo, tô vendo minha tela só. Quem? Aluno ou aluna? Falou mal não, né? Não. Deixou a mensagem aí, ó. Falou de forma... Saudade para caramba, professor André, pra não falar outra Falou coisa. de forma espontânea. E aqui Depois não tem censura, não. Ah, que bom. Depois eu vejo, porque eu só vejo a minha apresentação, não vejo ninguém. Aqui as instituições estão funcionando normalmente, como você disse. Bom, eu queria acrescentar que o Demetrios falou, que também a partir desses relatos que o conhecimento científico vai cada vez ter crescimento, né? Então, o conhecimento científico não vem a partir do zero, do nada, né? De uma forma automática. Então, são esses conhecimentos antigos que eles vão trabalhar também. Então, através de relatos de como era a doença, tanto na peste de Atenas como na peste justiniana, ajuda o conhecimento científico a ter o melhor tratamento relacionado a isso. Posso prosseguir? Por favor. Não vejo ninguém aqui. Então, peste negra, no século XIV. O nome se refere porque tinha bubões, né, no corpo, ficava escura a pele, não é isso, Demetrios? Então, sim, exatamente. Os bulbos aí, que vem da palavra bubônica, basicamente um inchaço da região dos gânglios, né? E isso causava um escurecimento da pele também, e daí as principais causas, né, que essa doença tinha, né? Eu deixei o nome porque tem mais conhecimento dele, né? Todo mundo já se refere a esse nome, mas eu vou referir agora como peste bubônica mais ela, tá? Bom, o local, essa teve uma ocorrência em várias localidades, né? Tô ouvindo barulho aí? É só provavelmente é lá na bancada do Demetrios, quando ele manipula o papel. Eu ia escrever isso agora no chat, mas como você... No chat quer me derrubar, Demetrios? Aqui. Desculpa, André. Aí. Não, tranquilo. Quer me derrubar? Eu sei que você estava boicotando o André. E vamos perceber que tem uma das primeiras pestes que tem uma dimensão muito grande, né? Então ela vai pegar a Ásia Central, até errei aqui, né? A Ásia Central e Europa. Uma das fontes é o livro Decameron, de Giovanni Boccaccio. E como ele falou já, a peste bubônica é uma bactéria transmitida pelo ar, pelo rato, por meio de pulgas. E aqui, à direita do vídeo, tem um exemplo um trecho do livro do Decameron. Esse livro é interessante porque ele foi escrito durante a peste e foi publicado um pouco depois da peste, né? E ela ocorreu em várias localidades. Então ele vai retratar um pouco a Florença, a cidade dele, e mostra um pouco como as pessoas se comportaram durante esse episódio, né? Então, são mais ou menos a história, são 10 jovens que vão sair e ficar confinados num castelo,
e vou contar histórias, né, de amor, etc, etc, por causa da peste. Me permite duas referências anteriormente, Pode? André, antes de Claro. você seguir. A primeira delas, para quem está acompanhando, especialmente o pessoal dos 8º e 9º anos, o período histórico que a gente está apontando aí no material que o André está apresentando é o que a gente chama de Idade Média, mas especialmente a chamada Baixa Idade Média, que é o final da Idade Média, que vai do século V até o século XV, de acordo com a maior parte dos historiadores, mas não tem consenso sobre essa temporalidade. Ou seja, não tem uma definição clara de quando é que começa e quando termina. Outros historiadores apontam o início da Idade Média por volta do século IV e o final da Idade Média até o final do século XVI, porque se aponta uma maior quantidade de tempo devido aos fatores de transição, devido ao fato de um processo histórico não acontecer de maneira igual em todas as localidades. E tem uma outra consideração que precisa ser feita, é que nesse final, lá no século XIV, a forma de organização que a sociedade vive, ela muda consideravelmente. Você já tem uma saída muito grande das pessoas que estavam em situação de campo, em situação agrária, para espaços mais urbanos ou para as ditas cidades urbanas, né? Ou cidades mais ou menos urbanizadas. Ou seja, quando a gente olha a peste negra, a gente tem que considerar, ou a peste bubônica, o período histórico é um período de retomada da concentração de pessoas em centros, em cidades. Não é isso, André? Sim. O Demetrio de novo. Deve estar pulando na cadeira. Cortando a gente. Não, é que eu estou tentando mexer aqui com o máximo de cuidado, mas ainda está fazendo barulho, perdão. Tranquilo. Não, sim, e várias mudanças, né, ocorreram nesse período, né, não, como você falou muito bem, né, não foi de modo repentino, né, mas durante um longo século, né, então tanto a peste como o século seguinte vai ter a chegada dos europeus na América, o crescimento das cidades, dos burgos, né, uma nova classe social surgindo, e que vai, depois de um tempo, ser dominante, que é a burguesia, né, isso tudo vai influenciar mesmo novos ritmos de vida para essa população, né. Querendo ou não, você passa a ter uma concentração maior de pessoas nas mesmas localidades, que normalmente são as cidades cuja o comércio tem grande importância como atividade econômica. Além disso, são cidades normalmente próximas a rios, né? Você falou do comércio, também foi importante até para disseminar a doença, né? Já que já tinha um grande comércio junto com a Ásia, né? Com vários setores da Ásia, na Europa. Mas segue aí, meu querido. Aqui esse mapa é só para identificar que a peste teve, em vários momentos, surtos em várias localidades diferentes, tá? Então, tem uma área grande aí, já, né? Bem maior de abrangência. Área grande, né? Mas para você ver, né, em 1333, quando tem um surto em Pequim, na Europa só vai ser em 1349, 1251, depende da localidade, né? É um espaço que demora muito mais. Hoje em dia, né, com o coronavírus que a gente está vendo, né, foi num período de 1 mês ou 2 meses que ela se espalhou em todos os continentes já. Mas assim, se você vê que ela consegue abranger uma zona muito alta, né? Se você me permite fazer uma fala aí também? Sim, claro. Se a gente destacar os pontos que você separou aí na arte, por exemplo, Constantinopla, do ponto de vista histórico, ela é o entreposto entre a Ásia e a Europa. É um entreposto especialmente de atividade comercial e de circulação de pessoas. Se a gente buscar referências hoje sobre Constantinopla em um mapa, a gente não encontra no mapa atual Constantinopla, a gente vai encontrar Istambul, que é na Turquia, que é o limite, inclusive é uma fronteira terrestre entre o que a gente chama de Ásia e o que a gente chama de Europa. E as cidades que você apontou ali, por exemplo, tem Gênova e Veneza, são os dois principais centros comerciais à época da Europa. São cidades essencialmente que vivem do comércio. Quando a gente pega Gênova, que hoje, se a gente buscar referências, está dentro de um mapa, poxa, a gente está falando do final do século XIV e a gente não encontra referências para a Itália. Até porque a Itália começa a se formar lá no século XV, por volta de 15, 16. O livro do Nicolau Maquiavel, O Príncipe, inclusive, que retrata parte dessa formação da Itália como país, é de 1513, salvo engano.
Mas a Itália só se forma como Itália em 1861, ou seja, lá no século XIX. E aí, de acordo com a arte que você trouxe, dá para perceber o quanto a circulação de pessoas derivada do comércio, seja por conta da Rota da Seda, seja por conta de Gênova e Veneza, que são entrepostos comerciais na Europa, seja por conta de Constantinopla, que é o entreposto entre a Ásia e a Europa, o quanto essa circulação de pessoas ela é determinante, ela é marcante para a propagação dessa moléstia, dessa doença. Sim, e até perceber também, né, que esse mundo medieval, essa Baixa Idade Média, como alguns gostam de dizer, já tinha uma grande circulação de pessoas, né? É evidente que não é como comparável com hoje, mas tinha certos grupos de comerciantes que já se percorriam longas distâncias e tinham contato, né? Sim. E também, só fazendo um outro reforço, é um período que cabra, galinha, ovelha, são todos animais domésticos, são animais que estão dentro das casas, das ditas casas das pessoas. Então, quando a gente aponta a pulga como vetor, a gente tem que considerar que, poxa, mas por que que a pulga está tão presente na vida dessas pessoas? A pulga está presente porque a casa, ou habitar, ou local de dormir, é algo muito comunitário. A ausência de banhos também interfere consideravelmente, inclusive por conta do clima. Aí você traz animais que podem ser portadores da pulga para dentro do âmbito doméstico, ou para dentro da casa, se é que a gente pode dizer dessa forma. Então, isso contribui consideravelmente para o lastreamento, para que isso se espalhe, né? Tanto entre localidades como dentro da dentro da mesma residência, da mesma casa. Ah, sim. Para terminar a peste bubônica, coloquei essas duas figuras aqui representando, né, a gente pensar um pouco como é que essa sociedade, né, enfrentou essa moléstia. Então, assim, era uma sociedade que tinha a Igreja Católica como uma referência muito grande no seu cotidiano. Então, havia relatos de penitência, né, castigos por conta da moléstia. Então, o pessoal fazia grandes peregrinações se molestando porque achavam que fazendo isso podia evitar a peste. Aqui tem representando duas pessoas doentes, né? Também a gente pode até falar aqui, olha, tem erupções aqui no corpo, isso, os bubões que ele falou, então por isso que é peste bubônica. A questão também do desespero, né? Então vocês também ocorriam grandes relatos de teorias de conspirações e procurar um culpado, né? Então, próprio Bruxaria, a sociedade cigana, judeus, né, foram taxados e foram culpados pela peste, né? Então eram perseguidos também. Então tem relatos sobre isso. Relatos E também no muita, próprio. Pode falar. E muitas vezes a doença ou a moléstia sendo apontada como uma punição, Hum. né? Alguém que está doente é alguém que está sendo penitenciado de alguma maneira, segundo a crença, segundo a manifestação religiosa da época. O interessante do que eu Segundo estava lendo, a presença marcante do cristianismo sim, nessa época, ela é determinante para a organização social. e para a gente pensar até hoje em dia, né, porque a necessidade de isolamento para não ser contagiado pelo vírus e não propagar ainda mais ele, eles já tinham esse pensamento na época, né? Claro que não com o conhecimento que a gente tem hoje em dia, né? Mas eles percebiam que através de um contato mais próximo vocês recebiam a doença. Então, mas assim, de maneira também, né, de preconceituosa com os doentes. Então, cidades inteiras ficavam vazias quando tinha uma pessoa doente. Então, relacionando muito mais com preconceito, né, com o afastamento dessa doença do local. E a gente fala hoje de negacionismo, ou a gente diz que a ciência corta um dobrado para se sustentar frente a tantas outras falácias, ou tantas outras, ou um certo desconhecimento das limitações e do poder da ciência, mas quando a gente olha a Idade Média, de uma maneira geral, do século V até o século XV, a medicina que já se praticou num período anterior, ela não é bem vista socialmente.
o poder de cura não é tido como algo sob o controle dos homens. E isso é preocupante, né? Né? E pensar que passou vários séculos a partir disso, né? E algumas coisas não mudam. E a gente está Mas, enfim, discutindo a importância da ciência, ou o poder da ciência, ou a alimentação que a ciência tem. E mesmo que alguém quisesse, à época, por exemplo, na Idade Média, entre o século V e o século XV, propor um chá, propor o uso de alguma erva, qualquer coisa nesse sentido que pudesse contestar o poder de cura do cristianismo, esse alguém era visto como um herege, alguém que merecesse ser punido, ou então alguém que era visto como praticante de bruxaria. E além disso, né, não foi também de maneira homogênea, né, as influências da peste nas sociedades. Né? No livro do Boccaccio, por exemplo, ele comenta que tanto a questão da punição, como você disse, né, e também tanto a questão do oposto, né? Então, já que estamos predestinados a morrer, acabou o mundo, né? A peste chegou, eu vou aproveitar. Então, curtição, saía, né? Se fosse hoje, seria o fluxo, né? Na época eles iam o fluxo deles. Então, houve também esses exemplos de maior, então, posso dizer, né? Orgia, e também para aproveitar esse momento que era predestinado, né? Vou morrer já, acabou o mundo, então vou aproveitar. Pode passar. Quer comentar, Demetrios? Demetrios está com a bandeira aí da cidade de Mauá no cenário dele, hein? Ah, eu vi. É a minha querida e gloriosa cidade de Mauá, né? Eu passo boa parte do meu tempo aí nessa cidade, do qual eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande e faz parte da minha vida. Então, hoje a gente resolveu fazer essa simples homenagem a essa grande cidade que é Mauá. Olha, como cidadão mauaense, eu prefiro essa ante a do Uruguai, que você mantém normalmente aí atrás, viu? Ah, do Uruguai vai remeter a nossa garra charrua. Segue aí, André. Então, pulando mais agora para o século XVI, XVII, né? Eu coloquei junto, né? Como falei, o tempo é escasso, a questão indígena e a questão dos escravizados. Então, a questão indígena, com a chegada dos europeus na América, né? Esses dois continentes não tinham contato um com o outro. A partir do século XVI, a partir da chegada dos europeus, vão começar um grande contato entre a civilização europeia e os povos nativos da América. Então, houve também uma transmissão, né, de vários vírus e bactérias dos europeus com a sociedade ameríndia. E qual foi o problema disso? Né? Porque a sociedade que vivia na América não possuía a imunidade suficiente para combater esses vírus, já que não tinham contato com eles. Né? Se vocês perceberam, a peste do bacilos, por exemplo, já acontecia desde o século VI, né? Depois da Era Comum. Então, isso dificultou os indígenas, né, e teve bastante impacto na sociedade indígena, com milhares e milhões de mortes. Então, só para dar alguns exemplos, né, a varíola, a malária, o sarampo e a tifo são exemplos de doenças que não tinham a imunidade suficiente para a sociedade indígena. E a questão dos escravizados, né? Eu dei um exemplo aqui só, por exemplo, no Brasil Imperial, né, teve 2 surtos grandes, né, principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro, de febre amarela. Então, em 1850, houve um surto muito grande. Esse surto não é tratado com o devido importância pelos governantes, né, o Império Brasileiro na época. Né, por quê? Então, o Sidney Chalub, né, um historiador, que tem um livro chamado Cidade Febril, que é uma das referências do meu trabalho aqui, ele comenta que, como a febre amarela, esse surto, não teve muito impacto para a classe trabalhadora da época, que eram os escravizados, né? Já que eles já conheciam essa doença, já tinham imunidade, uma certa resistência, eles não tratavam de maneira como saúde pública e tratavam até com certa diferença, né? Muitos nobres que podiam iam
para Teresópolis, por exemplo, né, que é uma cidade mais alta, serrana do Rio de Janeiro. Então, e deixava os escravizados, né, com um surto lá, já que não tinham, já tinha uma certa resistência. Até para não atrapalhar a economia, né, André? Isso, Então, a gente e pensa essa que questão... é uma fala contemporânea, atual dos nossos dias, mas é algo recorrente do ponto de vista histórico. Às vezes, as questões econômicas, elas acabam se sobrepondo, elas acabam ficando acima das questões humanas. E mais especialmente nesse período, quando você aponta aí do século de 1850 a 1870, século XIX. Então, a manifestação da escravidão no continente africano, e mais especialmente na América, é a coisificação das pessoas. As pessoas são tratadas como mercadorias. Não sei se muda muito de hoje, né? Quando você aponta que as autoridades ou então o governo não deu tanta importância como uma questão de saúde pública. Eu, às vezes, fico preocupado se a gente está falando de algo lá do século XIX, se a gente está falando do contemporâneo, do atual, do 2020, que estamos vivendo. Porque uma das grandes preocupações agora, nessa pandemia atual, né, foi a economia também. O problema é que não deixa de ter razão, o problema é como eles conseguem ver isso, né? Porque não parando, quem pode parar, é claro, né, tirando os serviços sociais e tirando quem precisa do dinheiro, né? Eu acho que o Estado deveria contribuir para quem não pudesse parar, ficar em casa, para não ter o contágio, mas não parando também pode ocasionar depois uma parada não programada, né? Porque vai subir o número de casos, vai subir o número de mortes, vai ter um colapso do sistema de saúde, e você vai ter que parar, querendo ou não. E parar sem se programar, eu acho que é pior do que parar programando, né? Eu Sem acho. dúvidas. E como você tem razão, na segunda fase da doença, na segundo surto em 1870, teve uma maior preocupação da saúde pública, por quê, né? Tem a ver também com a questão dos trabalhadores que você disse, mas agora tinha muito mais imigrantes, né? Tanto italiano, alemão, português, no campo, no trabalho de imigrante. E isso afetou mais os trabalhadores. Então, nesse momento, há uma certa preocupação com esse surto e umas certas medidas do Império Brasileiro. Então, você vê a diferença, né, de tratamento quando eles percebem, né, os trabalhadores imigrantes estão sendo acometidos pela doença, tendo que fazer alguma coisa. Mas, assim, são 2 exemplos só, né? A gente poderia ficar aqui 3 horas só falando desses exemplos. Posso dar uma contribuição, André, rapidamente, antes de você mudar? Deve. Eu queria falar rapidamente sobre 2 doenças que você colocou aí, que muito bem, diga-se de passagem, que é a varíola e o sarampo. Diferentemente do que nós falamos até esse ponto, elas são doenças virais. O que isso quer dizer? Que ela é causada por um vírus. E a forma de transmissão é pelo ar. Então, é inalado pela pessoa e isso vai causar essas doenças. Porém, ambas doenças, né? Aí vocês estão falando muito do tempo, da época e tudo mais. Eu quero trazer um pouco essa situação para os dias atuais. Ambas doenças, elas estavam erradicadas aqui no Brasil. Até o ano de 2016, não tinha mais nenhum caso, por exemplo, de sarampo. Porém, em 2017, alguns países da América do Sul passaram a ter surtos de sarampo. E em 2018, o Brasil teve mais de 10 mil casos de norte a sul do país de sarampo. Mas aí você pode me perguntar algo assim, peraí, se isso estava erradicado, como que isso volta, né? Como que essa doença retorna ao nosso convívio? Simplesmente porque as pessoas pararam de se vacinar, pararam de vacinar os seus filhos. Então, isso é muito grave, porque a não prática de saúde pública, que é o uso da vacina, pode trazer doenças que já não faziam mais parte da nossa sociedade, né? E então
A única maneira eficaz de se evitar sarampo é com a vacinação, né? Depois nós vamos falar um pouco mais disso, mas o método de vacinação de algumas doenças, tanto bactericidas quanto virais, ela é a forma mais segura de se evitar com que isso possa acontecer. E o caso da varíola, o último caso que teve aqui no nosso país foi o ano de 1977. É algo que já não faz mais parte, assim, há muito tempo da vida da sociedade brasileira, tá? Então, só esses dois casos, assim, que eu deixei eles separados, né? Depois vai ter a febre amarela também, que é uma outra doença viral, que eu vou falar um pouco mais sobre ela, só que a transmissão dela não é pelo ar, né? De uma outra forma. Então, essas duas doenças, elas não deveriam mais existir na nossa sociedade. Até poucos anos, elas já não faziam mais parte e agora, infelizmente, teve a volta do sarampo, né, aqui presente no nosso país. Ou seja, a gente aponta hoje para o Covid-19 que a tecnologia que poderia dar um certo suporte, combater a propagação é a vacina, mas a gente também encontra o contraste de que existem vacinas para determinadas moléstias que estão disponíveis, elas são ofertadas de maneira pública e gratuita, e mesmo assim as pessoas não se valem dela. E acabam colocando mais uma vez a doença em circulação. Ou seja, a questão não é só ter a vacina, né? Preciso da vacina e também da consciência e da prática do hábito da vacinação. Não dá para imputar, por exemplo, a questão da não vacinação apenas à pobreza ou ao desconhecimento. Tem pessoas culturalmente muito bem instruídas, que estão numa condição social extremamente diferenciada da maior parte da população, que não praticam, que não têm a ideia de vacinação, justamente porque desacreditam, né? Negam o poder que a ciência, na manifestação da vacina, tem sobre o controle ou a erradicação desse tipo de moléstia, desse tipo de doença. Não é isso? E pelo que vocês estão falando, né, muito bem, eu estou aqui ouvindo e aprendendo muito, isso é recorrente ao longo da presença do ser humano na Terra aí, né, dessa forma aí. Desde que o ser humano é ser humano, ele está conseguindo arrumar um jeito de negar a ciência, de falar que as boas práticas de higiene, de saúde são coisas ruins, e em pleno 2020 a gente vive uma situação dessa aqui no nosso país, né? Então, eu não coloquei aqui no slide, mas tem casos de um surto na França de cólera. Cólera é vírus ou bactérias, Demetrio? A cólera é uma bactéria, é um Bactéria. vibrião, né? É uma bactéria na forma de vírgula, assim, né? Ela parece uma vírgula. Eu coloquei esse caso aqui agora porque ele vai ser um exemplo que vai acontecer na França no meados do século XIX, 1850, 1860, 1870, né? O tempo que o Barão de Haussmann, acho que é assim que se fala, vai ficar no governo de Paris, e é de uma política de saneamento básico, de alargamento de ruas, que era também para tratar, né, para mitigar esses casos de epidemia, mas, porém, ao mesmo tempo, né, eles tratavam isso também de maneira muito eugenista, ou seja, né, querendo separar mesmo, né, pobre, rico, querendo um afastamento completo das populações de baixa renda, não tinha uma política de esclarecimento, era muito mais autoritário, né, apesar de colocar um saneamento básico, etc., mas era de caráter muito autoritário e eugenista, né. E isso foi seguindo de diferentes maneiras, né, tanto no Rio de Janeiro e São Paulo, capital, né. Então, se vocês já viram fotos do Rio de Janeiro antigo ou de São Paulo antigo, né, onde as ruas são estreitas, né, e depois são construídas longas avenidas, como a Avenida Paulista, por exemplo. O próprio bairro de Higienópolis, em São Paulo, ele foi construído a partir dessa ideia de um bairro sanitizado,
que é o bairro da higiene, que é para fugir das ocupações ou da existência desordenada, desorganizada nas regiões da Várzea do Carmo, em São Paulo. Isso. Bom, vou prosseguir, então senão vai acabar o nosso tempo, né? André, peraí, rapidamente, deixa eu só falar que eu vou ser bem breve de outras duas doenças antes de você seguir em frente. Malária, pessoal. Por que eu pedi para falar rapidinho sobre ela? Ela não é causada por uma bactéria e nem por um vírus. Aí surge um terceiro agente causador. É um protozoário, é o plasmodium, né? Então, é um outro tipo de ser vivo. Então, esse protozoário, ele usa um vetor, que é um mosquito, que é o mosquito Anopheles, né? Ele é um pouquinho parecido com a Aedes aegypti, que já é mais conhecido por todos nós. Então, ele fica dentro desse mosquitinho e ele, quando a fêmea desse mosquito vai se alimentar do sangue do ser humano, ele passa para a corrente sanguínea. E aí ele vai causar essa doença. Então, essa é uma doença que não tem vacina. O único tratamento para ela é o uso da artemisina, que é um fármaco, né, que é um medicamento feito à base de uma erva que é a artêmia, né? Então, ela é muito comum em regiões de florestas, né, regiões onde o ser humano não tem a sua vida feita em cidades dessa forma, e é algo muito sério que pode levar à morte. Então, como não tem vacina para ela, é a prevenção, né, é o controle desse vetor, ou está se protegendo, né, com roupas assim, para que você não consiga ter esse contato com o ser humano, tá bom? E a última aqui que eu quero falar é a febre amarela, que também ela é uma doença viral causada por um vírus, e essa tem... Acho que deu uma travadinha lá no Demetrius. Quando ele vai... quando a gente retoma o sinal com o Demetrius, nós temos a preocupação sempre de fazer entre as 8h30 e as 9h15 da manhã, guardando aí um tempo de mais ou menos 45 minutos, até passar. Porque uma parte da molecada que nos acompanha, eles começam com atividades um pouquinho depois, aí por volta das 9h45 da manhã, na Central de Mídias de São Paulo, que é o projeto do governo do estado de São Paulo para a continuidade das aulas em modalidade de ensino remoto. Mas, senhores, não tenhamos tanta pressa, não. Nós temos o tempo que for necessário, tá? Não vamos, se tiver informação, pode disponibilizá-la, mesmo que a gente estoure um pouquinho o tempo. Já falei aqui com a direção autorizou. Vamos pensar que hoje foi uma aula dupla, né? Exatamente, aula dobradinha. Exatamente. Então, só para a gente acabar aqui, a transmissão da febre amarela, ela se dá por via do Aedes aegypti, né, que é o mesmo mosquitinho que vai causar a dengue, né, tão conhecida por todos nós. Nesse caso aqui, não há transmissão de pessoa para pessoa, é sempre o mosquitinho que está contaminado com esse vírus que vai passar essa doença para o ser humano. Mas nós temos vacina. Acho que há uns 2 anos atrás, a gente passou por uma campanha de vacinação, de imunização muito grande em todo o nosso país contra a febre amarela. E algumas coisas sobre ela é muito curiosa, porque ela é uma doença que ela passa por uma situação de, antes de afetar os seres humanos, elas afetam alguns primatas, alguns macacos. Então, eles sofrem primeiro com isso e acabam dando essa sinalização para nós, seres humanos, que está tendo a morte deles
por meio de febre amarela, e então a gente consegue usar esse fato para estar se precavendo desse novo surto, dessa nova doença, né, que está voltando a atingir o ser humano. Então, ela tem essas características assim principais, certo? O Demetrio, já que o Zé permitiu, né? Porque não é interessante isso, porque você falou das formas de contágio da febre amarela, né? Que é através do mosquitos, correto? Do mosquito, isso. Então, assim, você sabendo, a gente sabendo, né, o ser humano sabendo disso, né? Tem formas de se prevenir, né? É diferente, né? Porque o coronavírus é um vírus que vai ser pelo ar, então o isolamento social é necessário para você não ter contato com outra pessoa que está com o vírus. Perfeito. Mas nesse caso, né? Como é que você faz isolamento social do mosquito? Não dá. Então, mesmo em casa, nesse caso, assim, um isolamento social não seria adequado, não seria necessário, né? Não, é uma medida que não vai ter muita eficácia, né? O que tem é a questão da vacinação, né? Que ela é a única forma, assim, que dá para estar sendo feita e com bons resultados, né? Com ótimos resultados. E conscientizar a população, né, contra a proliferação do mosquito, né? Então, evitar apagar as coisas, né? Perfeito, exatamente. Isso daí é fundamental para que a gente tenha um certo controle dessa doença mesmo. Saneamento básico, né? Boas práticas aí no armazenamento de água, porque a gente fala assim, poxa, mas é só cuidar da água, mas a gente tem que considerar que uma parcela grande da população não tem acesso à água encanada como garantia de item de saneamento básico. Se a gente pegar como referência a cidade de Mauá, Santo André, são cidades que sofrem frequentemente com ausência de água, com a falta de água. Então, muitas vezes a estratégia que a população adota é reservar, armazenar água para as mais variadas finalidades. Então, como é que eu digo para a população não reservar água, não armazenar água, tomar cuidado com a dita água parada, sendo que em alguns momentos do dia, da semana, a água não é ofertada como saneamento básico às pessoas, né? Como condição indispensável à vida. Esse eu acho que é um ponto importante da gente rememorar ou considerar também. A outra coisa sobre a febre amarela é que a gente tem que considerar que o mosquito tem uma condição grande de ser vetor de outras moléstias, não é isso, Demetrios? Sim, muitas vezes ele acaba sendo o vetor, né, como você falou bem, de mais de uma doença, né? E isso é algo que a gente precisa ter noção e precisa achar cada vez mais meios para controlar toda essa situação, porque ele vai chegar até nós, né? Ele tem uma capacidade adaptativa muito grande. E só a nível de curiosidade, né, eu acho que vocês sabem disso, quem pica o ser humano, quem vai se alimentar do sangue do ser humano é só o mosquito fêmea. O macho não, o macho ele se alimenta do néctar que tem nas flores, por exemplo, né? Então é a fêmea que ela é chamada de hematófaga, é a que vai se alimentar do sangue dos seres humanos. Você também trouxe essa questão da febre amarela, Demetrios e André, e eu estava me recordando aqui de algumas das notícias do final de semana, do noticiário. Uma delas era o fato dos Estados Unidos da América impor uma restrição aos viajantes brasileiros aos Estados Unidos. Sim. E pensando nessa questão da febre amarela, existem muitos países que só aceitam ingresso de populações, seja como visitante, como estudante, como trabalhador, como turista, se você apresentar determinado certificado sanitário. Por exemplo, o caso da febre amarela, né? Não basta só você estar vacinado. Para algumas determinadas localidades, você é obrigado a apresentar um atestado sanitário. Então, quando a gente fala assim, ou olha o noticiário do final de semana, poxa, mas um país impediu que outras pessoas adentrassem ao seu território.
isso não é algo atípico, anormal, isso é algo comum na história da humanidade. Inclusive, se você tiver todas as condições financeiras, tiver passagem, tiver com tudo certo e não tiver atestado sanitário, em determinada localidade ou em determinadas localidades do planeta, você não consegue acessar os países, por conta das ditas barreiras, para evitar justamente isso, né, a propagação de certas moléstias, de certas doenças. Acho Perfeito, exatamente dessa forma. não para estender muito, mas ir além, né? Até certos tipos de alimentação e de animais, você tem que ter alguns orientação e consentimento, né, para poder viajar com animais para um lado para o outro e tipo de alimentação também. Parece que não é tão fácil assim, né? Dependendo do que você levar. Perfeito. Tem que ter uma vistoria, né, da sanitária do país para ver, não, isso aqui pode, isso aqui não pode, etc. A gente muitas vezes não compreende, mas esses momentos, se a gente fizer um olhar mais cuidadoso, nos permitem a compreensão de algumas situações do cotidiano. Sim. O André, se eu não me engano, na sua tela tem um botãozinho assim, ocultar na parte de baixo. É só apertar o ocultar, isso, que isso é esse traço, porque a próxima informação não apareceria. Obrigado. Bom, então, gripe espanhola, prosseguindo aqui agora no século XX, o período foi entre 1918 e 1920. Nesse período, ela abrangeu todos os continentes, né, de forma da primeira grande pandemia, realmente, né, da humanidade. Então, essa já é uma recente, então tem diversas fontes, para relatórios médicos, jornais, revistas, relatos orais, entre outros, causada por um vírus, né, a doença chamada influenza, pelo H1N1. E qual é a sua origem, né? Então, tem duas hipóteses para a sua origem do vírus. A primeira, que é a mais aceita até, é de uma região rural do Kansas, nos Estados Unidos. Era um local de recrutamento de soldados, lembrando que nesse período era a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse local eram reunidos os recrutas para treinamentos e depois para ir para a Europa. Parece que nessa região rural vai saltar o vírus do porco para os seres humanos. E a primeira morte confirmada pelo vírus H1N1 é nessa localidade, né, no Kansas, em março de 1918. A segunda hipótese, né, que já não é tão mais aceita, mas enfim, né, não tem certeza ainda, foi na França, no litoral norte da França, no Canal da Mancha. Era também uma base militar, onde se reuniu soldados para ir até a Inglaterra, principalmente, né? Lembrando que a França e a Inglaterra eram aliadas contra o exército alemão, nessa Primeira Guerra Mundial. E também um local de muita criação de animais, né? Já que ali se reunia soldados para sua alimentação, etc. Então, é interessante, né? Por que ela foi chamada de gripe espanhola, se as duas hipóteses mais prováveis eram nos Estados Unidos e na França, né? Então, a questão é que, como estava na Segunda Guerra Mundial, né, muitos países europeus, como a própria França, a Alemanha, Inglaterra, né, estava uma certa censura dos jornais. Aqui, eles não queriam baixar o moral da tropa. Então, os jornais iam com muito cuidado, não falavam muita coisa, né? A Espanha se mantinha neutra nessa guerra, então os jornais tinham uma certa liberdade. Quando a gripe começa a aparecer na Espanha, né, de maneira avassaladora, os jornais vão noticiar isso de forma muito intensa, até porque o próprio rei espanhol vai pegar, né? Então, há uma grande comoção na Espanha e os jornais estão cobrindo isso muito intensamente. E acaba denominando como gripe espanhola por causa disso, né? Levou a fama sem ter. Isso é outra discussão que a gente pode falar. Você trouxe a referência sobre a gripe espanhola e fez referência à Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, para quem está olhando isso pensando em Enem, ou em provas como, por exemplo, a prova da FATEC, e eu quase brincaria com a questão para perguntar se não era um vírus comunista para dominar o mundo, como a gente escuta as pessoas dizendo hoje, só que há que se considerar que o comunismo ainda não existia, não é isso? Foi em 1917, né, um dos primeiros países a ter uma forte revolução lá dos trabalhadores. Ou seja, eu acho que essas ideias mais
mais Teorias trágicas, mais conspiratórias, né? causais, essas responsabilizações mais acentuadas para determinadas localidades com viés de guerra, para o momento não cabem. Não cabem hoje como não cabiam para a época, no começo do século XX. Então, e esse mesmo fato da Primeira Guerra Mundial é que vai ter um grande contágio, né? Porque os soldados vão para a guerra, voltam para casa, vão para a guerra, voltam para casa, vão se locomover muito no espaço, então eles vão transmitir muito vírus, né? E isso ajudou a transmissão na época. É relacionado também a aglomerações, né? Pequenos espaços, principalmente nesses locais de recrutamento militar, pouca higiene, como você já disse. Posso falar, André, Pode. um pouquinho? Pode. Eu estou ansioso aqui para falar sobre isso. Bom, vamos lá. Pessoal, foi a primeira das duas pandemias causadas pelo vírus influenza H1N1. Isso é algo muito comum na nossa sociedade hoje. Nós, todos os anos, convivemos com a influenza H1N1. Isso faz parte da nossa vida. Pelo menos uma vez por ano, grande parte da população ela é afetada por isso. Então, até essa primeira pandemia, o ser humano não tinha tido contato em larga escala com esse vírus. E você colocou muito bem aí essas duas possibilidades de como ela surgiu, e é bem provável mesmo que tenha sido a do Kansas, né? Porque o Kansas é um grande produtor de porco, né? Da carne suína. Sim. E o vírus, ele é mutável, o vírus muda. Então, esse vírus teve contato com o vírus que estava circulando nos porcos, e aí houve essa mutação que afetou o ser humano, né, que estava sob essas condições que você bem falou, aglomerado, vivendo um perto do outro, junto e tal, e essa foi a primeira grande pandemia da influenza H1N1, que é simplesmente a gripe, né, é a gripe que a gente conhece, que acaba afetando milhares de brasileiros todos os anos. No ano de 2009, houve a segunda pandemia de H1N1. Ela não foi tão grandiosa quanto essa, né? Mesmo porque a medicina já tinha grande conhecimento sobre ela, né? E desde então se desenvolveu métodos muito eficazes para tentar resolver isso, que é vacina, né? Nessa primeira pandemia e até na segunda não existia ainda de forma ampla uma forma de vacinação, mas nos últimos 4, 5 anos, todos os anos, mais ou menos no período de maio, junho, julho, o Brasil passa por uma campanha muito grande, muito forte de vacinação, principalmente daquelas pessoas que são consideradas mais suscetíveis a esse vírus, que são as crianças e os idosos. Então, é algo que nós, seres humanos, hoje temos mais meios para estar conseguindo controlar mesmo essa situação da gripe, né? Mas é algo que sempre volta. Nós estamos em meio a uma pandemia que tem a gripe aí como algo causador também, né? Mas é algo que faz parte da nossa vida. Os vírus, eles estão em todo momento presentes na nossa vida, dentro do nosso corpo. É algo que, de certa forma, até certo ponto, a gente lida muito bem com eles, mas vez ou outra surge um aí que o corpo do ser humano não é capaz de lidar, e aí a gente precisa do uso dos medicamentos e o uso das vacinas. Zé, quer comentar algo? Não, só para lembrar o Demetrius que a gente tem uma arte separada que ele entregou aqui para a produção, né? Então, a hora que ele quiser.
só nos avisar que a arte está separada. Eu não sei da parte do André aí, né? Que tem mais algumas coisas que ele queria falar. Vou mostrar só algumas fontes do período da gripe espanhola, então. Por exemplo, esse aqui é o jornal Correio do Povo, do Estado de São Paulo, né? É interessante que algumas orientações, mesmo eles não estão conhecendo como a gente conhece mais hoje sobre vírus e gripe, né, já aponta com coisas parecidas, né? Como evitar aglomerações, não fazer visitas, tomar cuidados com higiene, ó, nariz e garganta. Mas também, olha, tem aqui, não sei se o Demetrio pode responder isso, né? Tomar como preventivo sal de quinino. Eu não sei de que maneira isso vai ajudar, mas tudo bem. Isso aí é a cloroquina da época. Tá. Pode ser. Evitar toda a fadiga, excesso físico. Isso aqui é só um exemplo, né, de como os jornais da época, tem aqui, ó, no Rio de Janeiro, ó, o Rio é um vasto hospital, então houve um período que teve a curva ascendente lá da pandemia da influenza, ó, e houve, né, o colapso que na época não tinha no Sistema Único de Saúde, por exemplo, então era um momento muito pior nesse sentido, né. Então, não há médico, não há remédios. Só um reparo, não, é só um complemento. Me parece que aquele jornal que você mostrou, ele é de 1918, esse daí, não é isso? Isso. E é um jornal paulista da época, e ele tem um pouco mais de 100 anos, né? Porque 2020, quando a gente olha artefato histórico, quando a gente olha objetos que têm um certo valor histórico, não é o jornal pelo jornal, como também não é a idade pela idade, mas é o jornal e mais o que ele retrata. Se tiver algum valor histórico como esse, poxa, melhor ainda. Ou seja, o que você está apresentando para a gente é mais do que uma notícia, é um documento. Sim, documento, né? Sim, e até você tinha comentado anteriormente comigo, né? Até as formas gramaticais do português, né? Da ortografia também, totalmente diferente do nosso cotidiano atual. Como isso também é uma construção histórica, né? A língua também é uma construção histórica, né? Vai mudando com o longo do tempo. Então, quando eu errava em língua portuguesa, eu falava, não, professor, eu errei não, é construção histórica, daqui a pouco muda. Tem uma participação de um colega nosso que ele está lá do Canadá e ele traz uma fala aqui. Se você puder fazer um reparo, Demetrios, eu agradeço. Vou colocar em tela. Tá? É o Paulo Silveira. Eu não vejo nada disso. Eu vou ler aqui para ti, meu querido. Como dito, a Primeira Guerra contribuiu muito para a propagação do H1N1. Normalmente, as mutações mais graves, as pessoas são isoladas em hospitais ou em casa. Mas no caso de 1918, era justamente o contrário. Soldados todos juntos em trincheiras e depois trazidos para casa. Fez com que as mutações mais graves se propagassem no mundo. Muito bem apontado, Paulo. Sim, muito bem apontado, perfeito. Ou seja, se a gente pudesse dizer em linhas gerais, sim, nós temos a concentração das pessoas, pelo menos dos soldados na frente de batalha na Primeira Guerra Mundial, como determinante também para a propagação, tanto nos Estados Unidos como nas outras localidades do mundo. E lembrar também que era uma guerra de trincheira, né? Com as condições de higiene nada adequadas, né? Exato, é uma guerra militarmente tida como uma guerra parada. Você tem poucos avanços frente ao território. A ideia como é uma guerra de trincheiras, você cava um buraco e espera o seu oponente atacar seu território. Quando ele atacar seu território, você faz uma manifestação contrária. Não, e sob o ponto de vista da biologia aí, que ele aponta muito bem, nós tínhamos falado, o vírus tem uma capacidade de mutação muito grande, muito ampla, né? Tanto entre seres humanos quanto com outros animais também. Então, a todo momento é possível que haja essas mutações e isso torna-se muito difícil e muitas vezes acabar achando métodos, né, para que haja um combate mesmo a esse vírus, né? Então, falar de vírus tem que sempre falar essa possibilidade real de mutações.
Mas a fala do Paulo acerca da circulação de pessoas, da concentração de pessoas, ela é fundamental, ela é indispensável. Um ótimo reparo, Paulo. Muito obrigado. Sim, foi excelente. Posso prosseguir aqui? Eu coloquei algumas charges da época. Essa aqui são da revista Fonfon e a revista Careta, né? É interessante pensar também como, de que maneira, né, os jornais, os periódicos estavam reagindo às atitudes do governo, porque o governo, na época, agia de maneira, no começo da disseminação da epidemia, né? Não teve nenhuma medida preventiva, né? Acho que relacionado com o governo atual, até chamou de gripezinha, mas aos poucos, né, elas vão crescendo e vão tendo reações dos periódicos, né, e da população em geral. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, tem um senhor no médico, ele fala: ora, doutor, mas não há um preservativo contra a espanhola? O médico responde: como não? Ah, excelente, não lê jornais. Ou seja, se você não souber das notícias, você não vai se preocupar com elas. A culpa não é da Folha de São Paulo, então? Ou já era da Folha de São Paulo? Sim. Outra aqui, né? Que a gente já passou muito do tempo, né? Mas enfim, vamos lá. Congresso médico. Essa disciplina com o tempo eu já percebi que a gente não tem. O problema é o seguinte, é que você, André, e eu vivemos justamente por conta disso. Professores de história lidam essencialmente com os processos históricos ao longo do tempo. O Demetrius é que, vamos dizer assim, não tem essa relação mais direta com o tempo, né Demetrius? A gente tenta, mas nem sempre é possível. Aí, no Congresso Médico, um sábio magro fala: não há motivos para que nos alarmemos com a moléstia que dia a dia se espalha e domina a cidade. Segundo telegramas, um sábio francês espera telegrama de Tunis para descobrir em Paris a vacina da influenza espanhola. Queremos com calma essa descoberta, porque os sobreviventes poderão imunizar-se quando o mal reaparecer. Né? Ou seja, também aqui, em vez de se prevenir e evitar o mal maior, né, vamos esperar sempre de uma vacina que pode demorar um pouco ainda. Né? E enfermos, esse lado esquerdo, enfermos agrupados. O senhor fala: o quê? Dona Quitéria, a senhora escapou? É verdade, senhor Praxedes. Lá em casa eram 19 doentes, mas eu saí de casa porque não gosto de agripamentos. Então, pensar também atualmente, né, como em certas localidades, né, a dificuldade da família, né, já que de repente ela convive com um espaço pequeno, com vários familiares, né, dificuldade de isolamento social. E por último aqui, tristes, eu continuo a afirmar: a população esteve presa de grande pânico. Eu, na minha clínica, tive 50 casos fatais, mas todos benignos. Né? Então, toda essa apresentação da doença como benigna, não vai fazer mal, né? Vai se esvaindo quando os casos vão aparecendo, as mortes vão chegando e a cidade vira um caos. Principalmente Rio de Janeiro, né, que era a capital federal da época. Referências. Só queria concluir, se me permitir. Pode? Como é que para de transmitir? Só queria concluir, André. Não, como é que para de transmitir primeiro? Tirar o espelhar. É só dar um stop no seu... Eu retiro aqui a sua... entendi. Consegui. Tá. Beleza. Não, é uma conclusão rápida, assim, referente a tudo que foi falado, né? Então, primeiro, pensar de como nossa sociedade mudou ao longo do tempo, né? Então, vivemos mais aglomerados, vivemos com mais contato, com mais viagens entre as pessoas. O Demetrius tinha comentado, achei interessante pensar nisso, né? Como, ao mesmo tempo, são condições naturais. Ele comentou até na semana passada já, né? Vírus, bactérias, esses micro-organismos vivem com a gente, na natureza, no nosso corpo. É normal, mas que pode acontecer de ter um salto, né? De ter um problema com o nosso organismo. Então, apesar de ser natural, como a gente reage a isso é social também, né? Então, o próprio Zé falou, né? Tem localidade que não tem saneamento básico direito, não tem água encanada. Isso poderia amenizar certas epidemias.
Eu posso só fazer um complemento dentro da sua fala, que é o seguinte: a gente sempre coloca a culpa na concentração demográfica. Pô, que palavrão, que expressão é essa? É a quantidade de pessoas que ocupam um mesmo espaço por uma mesma quantidade de quilômetros quadrados. Só que se a gente pensar Nova York, nos Estados Unidos, se a gente pensar Tóquio, no Japão, são localidades no mundo que tem uma concentração demográfica absurda. Você tem muitas pessoas na mesma localidade. Então, o que impede que essas coisas se manifestem com grande intensidade lá? Questão do saneamento básico, entre outras coisas, saneamento básico. E quando a gente pensa na questão da circulação de pessoas, tem que considerar que o Japão, por livre e espontânea vontade ou por livre e espancada pressão, resolveu postergar a questão das Olimpíadas justamente por conta da circulação de pessoas, tanto a população local como as pessoas que viriam de outras regiões, né, os atletas e mais as suas respectivas delegações. Sim. Só pode falar. Tendo uma fala aqui agora sobre tudo isso, por meio de políticas públicas, de saúde pública, né, é possível a gente ter boas condições para combater várias dessas doenças que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Então, a ciência, ela dá uma contribuição muito significativa em tudo isso, né? Então, muitas vezes ela está sendo deixada de lado, ela está sendo colocada em segundo plano, não só sob o ponto de vista de desacreditá-la, mas sob o ponto de vista de investimentos, né? Sob o ponto de vista de trazer isso para o maior número de pessoas, né? E isso faz toda a diferença para manter a saúde de um país, a saúde de um povo, de uma forma geral. Sim. Acho que eu queria acrescentar isso mesmo, agradecer, né, o espaço aí, os alunos, professores. Né, o Zé quer comentar mais alguma coisa? Eu fiquei preocupado com o horário, hein? Se começar assim, a gente passou muito. Essa preocupação eu já perdi em relação ao horário. Então, podem tocar e no final a gente, se vocês entenderem que é o final, tudo bem. Mas se não, se tiver mais algum comentário... Até porque o tema da semana que vem, proposto, é a questão da memória, tanto do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista histórico, e também das questões das ciências naturais. Então, talvez a gente não volte a tocar nesse assunto tão proximamente. Então, se a gente tiver mais alguma informação, por que não, né? O Gael não quis aparecer. Não, essas coisas elas são importantes de serem ponderadas, que é a seguinte: hoje uma parte grande das pessoas está trabalhando no chamado teletrabalho, ou trabalho remoto, ou chamado home office, e nós estamos cada um nas suas respectivas casas. Então, se vocês ouvirem ao longo da transmissão algum tipo de barulho, mas são os barulhos normais das casas das pessoas, não dá para a gente... Criança chorando. Isso, de repente uma furadeira, qualquer coisa, porque é vida que segue, né? Sim. Quer acrescentar algo, Demetrios? Não, da minha parte, assim, eu acho que a gente pôde falar muita coisa, tentamos falar de uma forma rápida, clara, né? É óbvio que dava para falar muito mais coisas, assim, de forma mais aprofundada, né? Mas a ideia é apresentar as ideias e gerar essa provocação mesmo, né? Para que a pessoa pense ou que ela vá em busca de outras informações que possa dar uma complementação em tudo isso. E só para a gente acabar, né, eu tenho um videozinho que eu deixei ele separado, que a gente vai passar, que mostra um pouco como é produzido essas vacinas, né, que ao longo dessa nossa live eu falei muito nisso hoje, porque isso é importantíssimo, isso é necessário, é uma forma de
e imunizar com muita eficiência mesmo a nossa população. Então, eu achei válido e achei muito pertinente a gente trazer isso também. No momento que se cobra tanto a existência de uma determinada vacina, é bom entender qual que é o ciclo de produção, ou como é que se constitui. Eu posso colocar por aqui? Por favor. Se não tiver áudio, me dá um alô, tá? Eu reparo por aqui. Todo mundo, quando é criança, precisa tomar algum tipo de vacina. As vacinas são importantes porque protegem nosso corpo contra uma série de doenças. Mas você já parou para pensar como elas são feitas? Existem tipos de vacinas. A maioria é produzida a partir do próprio micro-organismo que transmite a doença, que pode ser um vírus ou uma bactéria. Dependendo do tipo da vacina, esse micro-organismo pode ser utilizado inteiro e vivo, ou em alguns casos, apenas alguns pedacinhos dele são usados. Mas o efeito é o mesmo. Todas as vacinas estimulam nosso sistema imunológico a combater a causa da doença. Explicando melhor, o primeiro tipo de vacina que vamos falar é a vacina atenuada. Ela é um micro-organismo, porém, isso quer dizer que alguns mecanismos utilizados pela bactéria para fazer tirados. Dessa forma, quando a vacina é injetada, células do sistema imune reconhecem o agente infeccioso como células imune. Essas células vão combater o micro-organismo mais facilmente em uma cultura, praticamente sem causar sintomas da doença. É como um filme de Velho Oeste, em que mas o xerife já foi avisado antes, e o prende antes mesmo dele cometer um crime. A vantagem desse tipo de vacina é que ela é muito efetiva e duradoura. Mas como o micro-organismo é injetado vivo, eles podem desenvolver a doença, especialmente quem está com Por isso, esse tipo de vacina não é recomendada para elas. Mesmo assim, fique tranquilo. Alguns exemplos de vacinas são as da febre amarela, a tríplice viral que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, e a vacina contra a catapora. Um outro tipo de vacina é um micro-organismo morto ou inativado, o que pode acontecer usando calor, radiação, agentes químicos ou antibióticos. Ela funciona da mesma forma que a vacina atenuada. Quando injetada, o sistema imune reconhece o agente e cria células de memória, que vão lembrar do micro-organismo rapidamente da próxima vez que você for infectado. Alguns exemplos de vacinas inativadas são as contra gripe, poliomielite, hepatite A e raiva. As vacinas atenuadas e as vacinas inativadas são os tipos mais comuns que existem, mas não podemos esquecer de outros muito importantes, como as vacinas de subunidade. Esse tipo usa um fragmento isolado do micro-organismo, assim mesmo, como uma proteína, para estimular nosso sistema imune a reagir contra esse invasor. Dois tipos bem conhecidos de vacina de subunidade são as contra a hepatite B e o HPV. Quando a doença não é causada exatamente pelo micro-organismo, mas por uma toxina que ele produz, são usadas as vacinas toxoides. Elas estimulam uma resposta contra aquela toxina específica, fazendo com que o sistema imune neutralize essa substância e impeça a doença de se desenvolver. Esse tipo de vacina é usado para combater doenças como o tétano e a difteria. Agora que você já sabe um pouco mais sobre vacinas, não esqueça, o processo de desenvolvimento de qualquer vacina é totalmente seguro e o único efeito dela é salvar vidas. Gostou desse vídeo? Então siga o canal do Ciência Por Aí no YouTube e conheça também o nosso site. Até o próximo vídeo. Esse material que foi disponibilizado, quando nós subirmos esse material lá para o YouTube, aí na descrição do vídeo a gente coloca os documentos históricos e mais a referência a esse vídeo, não é isso, senhores? Tá bom. Perfeito, exatamente. Tá. Bom, eu só queria... Só para dar os créditos ao vídeo, porque Sim. o vídeo não é nosso. Eu gostei muito do vídeo, né, porque vai de forma bem clara, né, bem rápida. E interessante comparar como no início do século XX, como já tinham um certo tipo de vacina, um conhecimento vacinal, só que era de maneira muito, como posso dizer, né, muito evasiva, né?
porque acho que eles pegavam o vírus, a bactéria do doente e já botavam no paciente seguinte para vacinar. Então, tudo isso, numa época que está começando esse tipo de conhecimento científico, era bastante aterrorizadora para eles, né, para a população da época. Mas hoje em dia está muito mais, a informação está muito mais evidente, as informações estão muito mais para a gente poder, né, não ter esse problema contra a vacina, por exemplo. Bom, senhores, tem mais alguma colocação, Demétrios? Mais 3 horas. Novamente, queria agradecer a todos, né, por essa oportunidade, que está sendo muito prazeroso poder estar com todos vocês e dizer que já faz parte das minhas quartas-feiras no período da manhã estar aqui com todos vocês e a gente poder falar um pouco sobre todos esses temas muito importantes para a nossa vida. Valeu a todos. Obrigado mais uma vez. Também queria agradecer a todos e mandar um abraço para todo mundo do Magine, principalmente. Bom, e que isso vai cair na prova. Boa. Vai ser chamado oral? Vai ser, vai ter que saber na hora ali. Cada um manda um WhatsApp para responder. Solete de protozoário, que foi mencionado na aula de hoje. Senhores, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pela parceria e pela paciência. E às pessoas que nos acompanham, nosso muito obrigado também mais uma vez. Até mais. Até, tchau.